O Flamengo já divulgou o seu balanço de 2020. Lembrando que os clubes têm até o final de abril para publicar os demonstrativos financeiros do ano passado. É no balanço que você encontra o raio-x da situação econômica do clube de futebol aqui no Brasil. E é ali que você fica sabendo, inclusive, quanto custaram jogadores contratados, por quanto outros atletas foram vendidos, quanto se gastou em salário no clube inteiro, enfim, as informações todas ficam ali. Evidentemente, para um maior aprofundamento nessa questão, o jornalista precisa buscar, primeiro, auxílio de pessoas especializadas, a não ser que ele seja um jornalista já especializado no assunto, né? Evidentemente capaz de fazer uma análise de um balanço com propriedade. Então, o que a gente faz nessas horas? Procura as pessoas para com elas conversar, pessoas que são do ramo, né? É claro que não houve tempo para uma análise mais minuciosa desse balanço, para uma discussão mais aprofundada, como também não houve tempo para a discussão aprofundada dos balanços de outros clubes, como o Corinthians também, que já revelou dele, Grêmio, né, que já divulgaram os seus balanços. Mas é importante frisar, eu quero falar de um detalhe, e eu conversei com 3 pessoas do ramo, 3 pessoas que atuam na área financeira e que conhecem os balanços dos times de futebol. Para levantar uma bola especificamente, a gente vai poder falar sobre isso mais adiante, quando mais informações e mais análises forem colocadas sobre a mesa. Porque essa discussão que eu proponho agora é um tema que eu já abordei antes, e essa reflexão ela não se limita à questão financeira. Ela cruza a questão financeira com outro aspecto, que é a comunicação. Né? É a comunicação, a transmissão dos jogos de futebol, como fazer, por onde fazer e as escolhas que fez o Flamengo. Além disso, o marketing do clube, né, a comunicação do clube, de que maneira o Flamengo poderia, ao longo do ano de 2020, ter encontrado outras receitas para minimizar o impacto da pandemia do novo coronavírus. Mas vamos lá. Segundo o balanço, o déficit do Flamengo, isso mesmo, déficit, o Flamengo ficou no prejuízo em 2020, ano da pandemia, beira os 107 milhões de reais. No entanto, o mesmo balanço destaca que cerca de 87 milhões o Flamengo vai receber em 2021, referente a 2020. E por que isso? Porque a temporada do ano passado invadiu esse ano. Então, receitas que seriam pagas, caso não houvesse a pandemia, ainda em 2020, só entram ou entrarão nos cofres rubro-negros em 2021. Então, é uma receita de 2020 que invadiu 2021. Não é nenhum absurdo, obviamente, fazer aquele raciocínio. Bem, eu tive esse déficit aqui em 2020, mas eu tenho essa grana que vai entrar em 2021 referente a 2020. Então, 107, a grosso modo, menos 87, você tem mais ou menos ali quase 20 milhões de reais como déficit, certo? Porque você teve 107 quase, e no final você tem 87 a receber. Então, a diferença entre o déficit registrado no ano de 2020 com a grana que vai entrar referente a 2020, mas só em 2021, dá uns 20 milhões. Então o Flamengo teve, na verdade, um déficit próximo de 20 milhões. É baixo se considerarmos o custo do elenco, a falta de bilheteria e tudo mais. Só de bilheteria, segundo o balanço, o Flamengo deixou de faturar em relação ao ano anterior quase 84 milhões de reais. E entra também aí a questão do sócio-torcedor, né? O Flamengo também deixou de ganhar, segundo o balanço, deixou de faturar em relação a 2019 cerca de 26 milhões em arrecadação gerada pelo programa Nação Rubro-Negra, o programa sócio-torcedor do Flamengo. Detalhe, se o Flamengo fosse um pouco mais eficiente no seu marketing, se conseguisse trabalhar melhor a retenção dos seus sócios torcedores, que eram, segundo o balanço, em 2019, 125 mil. E eram, em 2020, pouco mais de 50 mil. Houve momentos até que se falou em 150 mil sócios, mas vamos lá, no balanço, pouco mais de 125 mil, e também no balanço, ao final, isso em 2019, e ao final de 2020, pouco mais de 50 mil. Então, uma queda muito grande, uma queda de 75 mil associados. O Flamengo não foi capaz de acenar para o sócio-torcedor com situações, preços diferenciados,
algum tipo de proposta que fizesse com que aquele cara que ainda tem ali um caraminguazinho para ajudar o clube, para que continuasse pagando, pagasse menos, pagasse até um valor simbólico. Mas você retém aquele cara e depois você tenta reativá-lo naquele plano mais alto quando chegar o momento de oferecer ingresso, quando os ingressos puderem ser vendidos. O Flamengo não fez nada. O Flamengo não fez nenhuma ação digna de registro para retenção do sócio-torcedor. Então despenca a receita de sócio-torcedor, né, porque foi muito mal aí, né, e, claro, perdeu a receita de bilheteria. Mas aí entra uma outra questão. Lembrando, aquela continha que nós fizemos, o Flamengo, entre o déficit registrado em 2020 e o dinheiro de 2020, que só entra em 2021, uma diferença de cerca de 20 milhões. O Flamengo tinha a proposta no ano passado para a transmissão dos jogos do Campeonato Carioca pela TV Globo de 18 milhões de reais. O Flamengo e os outros clubes. Muito se especulou que o Flamengo pediu várias vezes isso, que a Globo chegou até a aumentar, outras pessoas dizem que a Globo não aceitou aumentar. Então não vamos trabalhar com especulação, vamos trabalhar com o número real. Se o Flamengo tivesse recebido 18 milhões da TV Globo para a transmissão dos jogos do estadual do ano passado, né, em tese, o Flamengo reduziria esses 20 aí, ou quase 20, para 1 e pouco. Mas tem um detalhe, o Flamengo transmitiu os jogos depois por meios próprios, né? Naquela reta final, você lembra? Pela Flá TV, aquele canal lá, o MyCudio, né? E, bem, conseguiu ali, pela SBT, né? E conseguiu algum dinheiro ali. O que o pessoal estima nos bastidores é que esse valor teria sido em torno de 5 milhões. Vamos trabalhar com 5 milhões? Então, 5 milhões. Então, você te pegar a diferença entre o que a Globo oferecia, 18, menos os 5 que conseguiram arrecadar, isso daria o quê? 13. Então, a Globo significaria mais 13 milhões. Então, voltemos à conta dos 20. 20 que ficaram faltando para zerar, para não ter déficit. Menos esses 13, seriam o quê? Uns 7 milhões. Fosse o marketing um pouquinho mais capaz na retenção do sócio-torcedor, que não caísse de 125 mil para 50 mil, mas que caísse para 80, 90, essa conta podia ter zerado. Ou seja, uma estratégia errada com relação à transmissão do Carioca e à ineficiência do marketing do Flamengo. O Flamengo poderia ter zerado essa conta. A chance ela era real. Uma estratégia mais bem bolada. Eu entendo perfeitamente, falei isso também no ano passado, que ninguém é obrigado a vender direito de transmissão para ninguém. Nem para a Globo, nem para ninguém. Clube nenhum. O Flamengo estava no direito dele de não querer vender os direitos e achar que merecia mais dinheiro porque o time dele tem um investimento muito alto e tudo mais. É um direito do clube. Também é direito do clube querer transmitir por suas vias os jogos de futebol. Mas eu acho que antes de qualquer coisa é preciso entender do traçado. Eu acho que os dirigentes demonstraram ali um desconhecimento do assunto e nós falamos amplamente disso durante o início da pandemia em 2020, que não era o momento, ainda não é o momento de um clube de futebol romper com a televisão e resolver transmitir os jogos apenas via streaming. É claro que o streaming é uma realidade. Eu comento jogos no OneFootball que são transmitidos via streaming, pelo aplicativo. Então não estou aqui no mundo da lua. Eu saí da televisão, gente, tá, por uma opção, eu não aceitei uma proposta de renovação de contrato, para fazer o meu trabalho aqui com vocês no YouTube, o que eu faço também no UOL, minhas redes sociais, ou seja, a minha vida profissional ela está calçada na internet. Então eu sei muito bem o que eu estou falando e vivo isso. Mas para a transmissão de jogos de futebol, um clube, nem os clubes grandes da Europa, nem os esportes americanos fizeram esse movimento ainda. Não dá ainda para você romper com a televisão. Eu acho que esse momento chegará. Cedo ou tarde, a televisão vai se reinventando para ficar aí participando dessa brincadeira. Mas ainda não chegou essa hora. O que deveria ter feito o Flamengo, na minha opinião, falei isso no ano passado e vou repetir aqui. Faça um projeto profissional, com gente do ramo, não com o pessoal ali do clube ali que não dá. Contrate gente qualificada, desenvolva um projeto realmente profissional para você ter condições de transmitir o seu jogo, vender esse pacote por um valor que o cara consiga pagar e que gere receita. E aí você pode comercializar, ter apoiadores, patrocinadores, e não da maneira que foi feito. Isso é um planejamento feito aos poucos, não de qualquer forma. Tá? Fica na televisão e vai preparando as coisas para você sair para o seu próprio caminho na hora certa, e não precipitadamente. É isso que o Flamengo deveria ter feito. Aí o Flamengo fez o quê? Resolveu romper antes da hora, achando que seria fácil. Não foi, não tem capacidade para fazer isso, porque não tem gente ali que domine o assunto, né? Até hoje, com a venda dos jogos do Campeonato Carioca pela Flá TV, continuam os torcedores reclamando muito do serviço que o Flamengo está entregando. Então o que poderia ter feito o clube? Investe na Flá TV, não vai ter lucro, tá? Mas é investimento para o futuro. Investe na Flá TV, transmita jogos da base, outras modalidades esportivas,
contrata o pessoal, paga o pessoal, repito, não vai ter lucro, você vai ter investimento, é dinheiro que você vai gastar sem ter retorno, mas vai investindo para olhar lá na frente. E desenvolve então um know-how. Pessoas capacitadas, você vai detectar os erros, onde as coisas não funcionam, onde as coisas funcionam, e aí você vai ter a capacidade de fazer o quê? De ajustar tudo para no momento certo, em 1, 2, 3 anos. Aí você pode falar, olha, televisão, eu não quero fechar com você, eu vou seguir aqui o meu caminho. Ou então, televisão, eu aceito vender para você TV aberta. TV aberta eu vendo os direitos dos meus jogos. Você vai mostrar X partidas minhas, agora eu vou mostrar para o meu público pelos meus meios, seja pelo canal no YouTube, seja por um outro meio. Né? O Flamengo começou com a Flá TV do YouTube, depois resolveu fazer de outra maneira, porque achou que não era interessante para ele. Quer dizer, foi tudo na base do tentativa e erro. Foi uma coisa feita, gente, de forma muito amadora. Então, se você olhar para o balanço do Flamengo para esses números, né, e observar as escolhas feitas ao longo do tempo, você vai perceber falhas graves, equívocos cometidos, e se o Flamengo tivesse feito as escolhas corretas, talvez hoje tivesse zerado. Esse déficit não é nada preocupante. Um clube que faturou quase 1 bilhão em 2019, não é um problema você ter aí um déficit de 20, 25, 30, fosse 100 milhões, não é tanto dinheiro assim para o Flamengo, que até aumenta um pouco sua dívida, falaremos disso mais adiante, depois das análises dos especialistas, com mais embasamento, né? Mas o Flamengo também tem ativos, né? Jogadores que valem muito dinheiro. E o Flamengo não está fazendo isso com apoio de terceiros, está fazendo por sua conta. Então ele gera a própria receita ali e vai embora. Não tem ninguém colocando o dinheiro lá e colocando o jogador. Então essa é uma realidade. Então eu acho que o clube comete um outro erro também, que são as estimativas otimistas. Projeções no início de cada ano de faturamento, calçado e resultados esportivos com os quais você não pode contar. Esse é um outro problema, que também já foi amplamente debatido no ano passado. Mas o fato é, o Flamengo poderia ter tido um resultado bem melhor se tivesse, pelo menos durante esse processo todo do ano passado, usado uma estratégia mais realista, mais pé do chão, mais consciente, e não aquilo que foi feito de forma precipitada, errando muito no marketing, na comunicação, na estratégia. Não era a hora de abandonar a televisão. Não por acaso, hoje, um ano depois, o Flamengo tem os jogos transmitidos pelos seus meios, né, pela sua Flá TV e tudo mais, e tem também um acordo com a televisão, que mostra algumas partidas via TV aberta. Esse acordo poderia ser projetado mais adiante, mas depois de um trabalho consistente, feito com gente capacitada, para que o clube pudesse, aí sim, dar esse passo na hora certa, da maneira correta. Enfim, falaremos mais sobre a situação financeira dos clubes, os balanços à medida que eles forem saindo e a gente for conversando com as pessoas. Esse vídeo aqui não é nem uma análise financeira, muito pelo contrário, é só pensamos números e fizemos uma análise de estratégias equivocadas que o Flamengo teve ao longo desse período, né, na parte de comunicação e de transmissão das suas partidas de futebol. Fica aí uma lição. Tomara que os cartolas aprendam. Saudações.